Olá, aqui quem fala é o Pensador, o eterno retorno. Estamos condenados a repetir a história. A história da humanidade é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de progresso e conflito, igualzinho a uma colcha de retalhos da vovó. Ao longo dos séculos, testemunhamos um padrão recorrente: a ascensão e queda de impérios, tipo o Império Romano e a nossa própria novela das 8. Como um pêndulo, a história parece oscilar em ciclos, alternando entre polarização e unidade, um verdadeiro samba de um lado para o outro. Será que esse movimento é inevitável ou podemos controlá-lo? Estamos condenados a repetir os erros do passado, como esquecer o guarda-chuva em casa num dia de chuva? Essa é a pergunta fundamental diante da polarização atual, que está mais quente que fogueira de São João. A resposta é complexa e desafiadora, tipo decifrar o enigma da esfinge. Para entender a polarização, precisamos examinar os padrões históricos, como quem estuda a escalação do time antes do jogo decisivo. Assim, podemos explorar se é possível quebrar esse ciclo, esse looping infinito, como quando o disco de vinil risca. O pêndulo em movimento, uma jornada através da história. Da Grécia Antiga à Revolução Francesa, da Guerra Fria aos dias de hoje, a história oferece inúmeros exemplos desse movimento pendular. Em cada época, vimos como as sociedades oscilam entre diferentes polos ideológicos, abraçando novas ideias com fervor para depois recuar para posições mais conservadoras, tipo um passo para frente e outro para trás. Pense na Iluminação, um período de efervescência intelectual. Esse movimento desafiou as estruturas de poder existentes, abriu caminho para revoluções na América e na França, mas também provocou uma reação conservadora. A Revolução Industrial prometeu prosperidade, mas gerou desigualdades sociais, o que alimentou movimentos extremistas no pêndulo da história. A Guerra Fria colocou capitalismo e comunismo frente a frente, polarizando as sociedades em ideologias opostas. Forças que desafiam o ritmo natural, a busca pela imobilidade. Embora o movimento pendular pareça ser uma constante na história, existem forças que tentam alterá-lo, seja para acelerá-lo, freá-lo ou até mesmo pará-lo por completo. Essas forças podem ser políticas, econômicas, sociais ou tecnológicas. No âmbito político, movimentos extremistas buscam romper com o sistema estabelecido, igualzinho a como aconteceu na época do regime militar aqui no Brasil. Esses grupos representam um perigo para a democracia, para a nossa coexistência pacífica. A globalização econômica, pense na nossa dependência da China, agravou as desigualdades sociais, algo que a gente vê todo dia aqui no Brasil. Essa realidade alimentou a polarização política e o ressurgimento do populismo, tipo aquele discurso da picanha com cervezinha. As novas tecnologias também jogam um papel ambíguo na polarização, igualzinho às discussões acaloradas que rolam no Twitter. Embora possam facilitar a comunicação, também podem criar câmaras de eco, deixando a gente só ouvindo quem pensa igual a gente. Quando a mente coletiva perde o equilíbrio, Emílio Mira y López nos adverte. O psiquiatra espanhol Emílio Mira y López, em sua obra O Psiquismo das Massas, analisou como as dinâmicas de grupo podem influenciar o comportamento individual. Mira y López alertou sobre o perigo do desequilíbrio psicológico coletivo, um estado em que as emoções e os preconceitos se sobrepõem à razão e ao pensamento crítico, algo como uma panela de pressão prestes a explodir.
Segundo Mirei Lopes, em situações de crise ou incerteza, as pessoas tendem a buscar refúgio na segurança do grupo, como um bando de passarinhos buscando abrigo da tempestade. Essa necessidade de pertencimento pode levar à adoção de ideias extremistas e à demonização do outro, seja por sua ideologia, religião, raça ou origem, como torcidas de futebol rivais. Atualmente, as redes sociais podem ajudar, dependendo da forma como são utilizadas, a esclarecer questões de real importância para a sociedade. Os utilizadores podem escolher diferentes canais de informação, de acordo com as suas preferências, compartilhar e até debater ideias com outros utilizadores em qualquer parte do mundo. Isso abre as portas da informação em escala muito ampla, o que transforma as redes sociais em fontes de enriquecimento cultural para a sociedade. Redes sociais, alto-falante da raiva ou ferramenta de polarização. As redes sociais, com sua instantaneidade e alcance global, se tornaram uma verdadeira fonte de informação, onde entre a contraposição de ideias, a verdade sempre, por sua própria força, tende a prevalecer. A facilidade para espalhar informação provoca o confronto de ideias e, nessa exposição crítica, as chamadas fake news sofrem derrotas por falta de sustentação lógica. Dessa forma, as redes sociais podem contribuir muito para alcançar uma população bem informada e preparada para combater as verdadeiras notícias falsas. Muitas vezes, o chamado discurso de ódio nada mais é do que um discurso politicamente oposicionista que, face à sua própria impotência, opta por procurar a censura para silenciar o seu rival. É sempre melhor desenvolver uma linha democrática de plena liberdade de expressão, uma vez que, em casos de insulto ou difamação, existe uma legislação clara sobre o assunto. As pessoas se sentem mais à vontade para expressar suas frustrações e preconceitos, sem medo de consequências, soltando os cachorros mesmo. Isso cria um clima de tolerância saudável. Concluindo, as redes sociais também podem ser ferramentas para o diálogo e a construção de pontes entre diferentes perspectivas, igual a um mutirão para construir uma casa. Depende da gente, dos usuários, usar as redes com responsabilidade, incentivando o pensamento crítico, a empatia e o respeito pela diversidade de opiniões. Afinal, ninguém é dono da verdade. A virtude do meio-termo, em busca do equilíbrio em tempos turbulentos. Diante da crescente polarização ao nosso redor, é fundamental lembrar da importância do equilíbrio e da moderação. O fanatismo e a intolerância, não importa de onde venham, são inimigos do progresso e da convivência pacífica. Em vez de nos agarrarmos a ideologias rígidas, devemos cultivar a capacidade de ouvir o outro, de entender seus argumentos e de encontrar pontos em comum. O diálogo honesto e respeitoso é o único caminho para superar as diferenças e construir um futuro em conjunto. A busca pelo meio-termo não implica renunciar aos nossos princípios ou valores, mas sim reconhecer que a realidade é complexa e que não existem soluções fáceis nem respostas absolutas. Trata-se de cultivar a humildade intelectual e a disposição para questionar nossas próprias crenças. Quebrando o ciclo, o poder do pensamento crítico e da empatia. Para quebrar o ciclo da polarização, é essencial fomentar o pensamento crítico e a empatia na sociedade. A educação tem um papel fundamental nesse sentido. Devemos ensinar as novas gerações a analisar informações de forma crítica, a identificar vieses e falácias, a comparar diferentes fontes e a formular suas próprias opiniões.
A capacidade de pensar por si próprio é a melhor defesa contra a manipulação e a propaganda. Da mesma forma, é fundamental cultivar a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e de compreender suas motivações e emoções. A empatia nos permite transcender nossas próprias experiências e conectar com o outro num nível mais profundo, rompendo assim as barreiras ideológicas e culturais. Navegando na tempestade, um chamado à moderação e ao diálogo, nos encontramos em um momento histórico crucial, tipo um jogo decisivo da Copa do Mundo. A polarização política ameaça dividir nossa sociedade, sabe, igual um fla-flu, e abalar as bases da nossa democracia. Diante desse desafio, não podemos ficar de braços cruzados, tipo torcedor assistindo o time perder. É hora de levantar a voz e defender a moderação, o diálogo e o respeito mútuo, que nem a gente faz na roda de samba. É hora de construir pontes, igual a ponte Rio-Niterói, entre diferentes ideias, e construir um futuro com mais tolerância, compreensão e busca pelo bem comum, tipo um mutirão para construir uma praça. Cada um de nós tem um papel importante nessa tarefa, como em uma orquestra. Da nossa família e comunidade até a política, precisamos promover a cultura do diálogo, ouvir com atenção e resolver os conflitos pacificamente, tipo um bom bate-papo com café e pão de queijo. O futuro incerto da polarização política. O futuro da polarização política é incerto. As forças que a alimentam, como as desigualdades sociais, a desinformação e o crescimento dos extremismos, continuam presentes. No entanto, nem tudo está perdido. A história nos mostra que a humanidade é capaz de superar os momentos mais difíceis, tipo a gente virando o jogo depois de estar perdendo de 7-1, sabe? E de construir um futuro melhor. A chave está na nossa capacidade de aprender com o passado, de reconhecer nossos erros e de trabalhar juntos para construir uma sociedade mais justa, igualitária e pacífica. O futuro está em nossas mãos. A gente decide se vamos sucumbir à polarização ou se vamos construir um mundo onde diferentes opiniões se complementam, igual um bom samba, e não causam briga, tipo quando acaba a cerveja no churrasco. Valeu por assistir ao vídeo. O Pensador se despede. Não se esqueçam de se inscrever no canal, onde a gente vai continuar analisando temas super importantes para a sociedade atual.